Bom dia, senhores acadêmicos, amigos, companheiros que estão aqui nos acompanhando em nossas aulas, nesse nosso canal no YouTube. Nosso agradecimento pela participação, pela inscrição, pelos comentários. Hoje nós vamos trazer o registro aqui sobre os processos eletrônicos. Nós tivemos a lei inicial de 11.419 de 2006. Trouxe regramentos eletrônicos para os processos judiciais. Já havia recomendações do Conselho Nacional de Justiça, porque a sociedade era observada por muitas pessoas o tempo inteiro se relacionando por meio de relações virtuais, seja aí na rede mundial de computadores, a internet, ali, utilizando suas redes sociais no Facebook, Instagram, WhatsApp, o YouTube, enfim, todas essas ferramentas. O ser humano passou a ter a convivência virtual e convivência presencial e física simultaneamente, ou seja, de forma concomitante. E é claro que o legislador foi observando essas questões e vislumbrou a possibilidade de, baseado naquele princípio que está lá na Constituição Federal, no inciso 78 do artigo 5º, nesse plano de direitos e garantias fundamentais, que é o princípio da razoável duração do processo, para evitar maiores demoras, atrasos, procrastinação nos processos. Vislumbrou-se, portanto, o legislador, desde que algum desses atos processuais, boa parte deles até, as peças fossem digitalizadas e se criasse uma ferramenta para receber essas peças digitalizadas e, a partir dali, dar início a um processo eletrônico que seria acompanhado, como nós falamos aqui, nessa perspectiva virtual, por meio de computadores físicos, celulares. Todo mundo está com o celular em mãos, com seus computadores em casa, e o mecanismo, enfim, que lhe desse acesso a isso. É claro que foram encurtadas distâncias, ganhou-se tempo, ganhou-se economia no papel, na energia e em muitas circunstâncias. Facilitou a comunicação. Mas é preciso, nesse âmbito dos processos eletrônicos, dessas relações digitais, também analisar a dicotomia ou dualidade de custo-benefício. É claro que ao implementar tudo isso, houve, como já dissemos aqui, muitos benefícios: encurtamento de distância, facilidade de comunicação, agilidade, economia de papel, mas é preciso analisar de que forma foi feita ou não está sendo feita, por exemplo, a inclusão digital de inúmeros brasileiros que sequer têm um celular, que não são alfabetizados, que não sabem acessar um computador, que não têm senha, eles estão ficando fora do processo. E talvez não fosse esse o propósito do atual CPC de 2015, Código de Processo Civil de 2015, que tem dois princípios basilares que propugnam por isso, que é o princípio da primazia do mérito e da acessibilidade das partes. Nós vamos encontrar, portanto, diversos comandos, diligências, que buscam resgatar as partes, manter o processo para que ele caminhe ali até o final e, enfim, o juiz possa deitar a sua decisão de mérito. Mas quando se olha, por exemplo, para um processo eletrônico, que uma parte não tem um celular, não tem uma senha de acesso, não tem um defensor público para ela, e às vezes o advogado é nomeado pelo juiz para depois receber 1 ou 2 valores de referência daqui a 3, 4 anos pelo Estado. Então não há interesse. E esses brasileiros vão ficando, ao invés de incluídos nesse processo digital eletrônico, excluídos. É uma reflexão que merece ser feita. Há muitos estudos, pesquisas quantitativas e qualitativas que evidenciam esse aspecto. O Brasil, por assim dizer, tem no máximo 5.000 defensores públicos. E os estados não abrem concurso para defensores públicos. E os juízes se veem na obrigação de nomear os defensores dativos ali, que vão fazer ali as coisas para ter um bom convívio naquela vara, com aquele juiz, com aquele tribunal. Mas o interesse não será o mesmo, até porque
como acabamos de dizer, eles serão custeados posteriormente, no final de um processo, em 1, 2 ou 3 valores de referência, para não se sabe quando aquele Estado quitar esses valores para esses advogados. São situações. A gente sabe da importância do moderno, do eletrônico, do digital, e ninguém tem neofobia, aversão ao moderno, mas que o moderno chegue contemplando e promovendo a inclusão de todos. Há uns 2, 3 anos atrás, quando se observava os efeitos drásticos da pandemia do Covid-19, o governo federal quis criar ali uma bolsa, um mecanismo de auxílio a milhões de brasileiros. Só que para auxiliar esses brasileiros é preciso que eles pelo menos existissem para o mundo jurídico, eles não existiam, para o mundo, para as relações civis. Eles não tinham documento, eles não tinham uma conta bancária, eles não tinham celular. Então, o governo queria fazer as doações, os benefícios, para muitos brasileiros que há muitos anos estão excluídos, à margem da sociedade. Então, teve que suspender o pagamento daqueles benefícios governamentais para auxiliar milhares de brasileiros, exatamente porque eles estavam excluídos de uma vida jurídica ou das relações civis. Agora imagine nas relações processuais eletrônicas, em que eles não têm celular, boa parte deles são analfabetos, não têm uma conta bancária, têm pavor ou medo de estarem tendo acesso aos processos. Os benefícios foram muito, a economia que se teve de papel, os impactos ambientais pela economia de papel, de energia, foram extremamente importantes, mas não se pode ignorar também que esse processo eletrônico, e aí cabe estudos para readequações de todo o impacto que carcaças velhas de computadores, monitores, teclado, porque todos eles são obsoletos, celulares que têm sido utilizados, eles são atirados após nos lixões. Em nosso país, o número de cooperativas para reaproveitamento e reciclagem é diminuto, é inexpressivo. E este material eletrônico está indo para a terra, para o meio ambiente. E os impactos ambientais disso são devastadores. Estamos numa época que tudo se pugna e caminha em favor da sustentabilidade ambiental. É preciso analisar tudo isso, todos os benefícios, caminhar com eles, avançar, mas trazendo ao lado indispensavelmente os olhos para promover a adequação necessária no que concerne à sustentabilidade ambiental. E a sustentabilidade ambiental envolve também todos os advogados, juízes, servidores do Poder Judiciário, serventuários, promotores, que às vezes estão o dia inteiro ali de trás de uma tela. Qual é o impacto ambiental nessas pessoas, dessas telas, em relação à sua pele, aos seus olhos, cansaço mental, físico? São impactos que precisam ser estudados, porque o benefício do processo eletrônico virtual, pelo encurtamento, pela economia, pela facilidade, já se demonstrou em muitas circunstâncias, por exemplo, da pandemia do Covid-19 entre os anos de 2021 e 2022, que as audiências por videoconferência só foi possível por essas ferramentas do YouTube, do Google Meet, do WhatsApp, do Zoom. Foi aí que foi possível articular e continuar caminhando com o Poder Judiciário. E é claro que todos esses benefícios foram sendo analisados e o Código de Processo Civil 2015 assimilou boa parte disso. Por exemplo, por sugestão do Conselho Nacional de Justiça, foram criados os núcleos de mediação e conciliação, onde se fazem presentes ali mediadores e conciliadores concursados ou não, que vão continuar nessa mesma perspectiva de estar recepcionando as partes para mediação ou conciliação presenciais ou por videoconferências, desde que as partes tenham disponibilizado os seus endereços eletrônicos. Aliás, nós sabemos que
Uma das exigências hoje que se tem no artigo 319 do CPC é que a parte, ao confeccionar a sua petição inicial, deve trazer o seu endereço eletrônico, e-mail, e se puder indicar da parte contrária, ainda mais. Vai caminhando nessa perspectiva de que acredita-se que a maioria das partes já tem um e-mail, já tem um meio de contato eletrônico. E nós, inclusive, verificamos nesse sentido, lá no ato das disposições transitórias do novo Código de Processo de 2015, no artigo 1051, determinando que as empresas jurídicas, privadas ou públicas, quando forem constituírem os seus atos jurídicos, elas terão um prazo de 30 dias para procurar a sede do Poder Judiciário, ali na comarca, para informarem os seus endereços eletrônicos numa base de dados que está sendo organizada pelo Poder Judiciário. Mais do que isso, a maioria dos advogados hoje já fazem esse controle em sede da comarca, que já tem ali o registro de banco de dados das partes de advogados atuantes, e assim eles não precisarão mais ser intimados pelo diário eletrônico, porque as serventias poderão vislumbrar ou visualizar que eles tomaram conhecimento das atividades, intimações e atos processuais. Verifica-se que quando o advogado solicitar a sua intimação de forma eletrônica, a escrivania deverá consignar neste ato ou diligência intimatória eletrônica o nome completo desse advogado, além do número da sua OAB, porque muitos advogados fazem parte de uma sociedade civil ou banca com diversos advogados com atuações em vários ramos outros do direito. Então, se aquela intimação, ao invés de chegar para aquele advogado específico, aquela OAB chegar para outro que atue, ao invés de na área processual civil, na área tributária, penal, eleitoral, haverá notadamente um prejuízo. Então, é preciso ter zelo nesses aspectos dessas diligências eletrônicas, e elas aparecem agora de forma preferencial, tanto para intimação, como para citação, como para carta precatória, carta de ordem, carta rogatória. Já havia essa recomendação desde aquela lei inicial de 11.419 de 2006. E esses procedimentos foram ampliados. Nós tivemos que o ato de citação agora, preferencialmente, deve ser feito de forma eletrônica. Mas é claro que para isso é indispensável que o tribunal tenha estruturas ou ferramentas eletrônicas para efetivar essa modalidade de diligência e até comprová-la. Observa-se ainda nesse plano dessas diligências eletrônicas que lá no nosso Código de Processo Civil, as empresas privadas e públicas deverão ser citadas de forma eletrônica, mas as microempresas, empresas de pequeno porte, essas não poderão ser citadas de forma eletrônica. Então nós ainda temos muitos atos presenciais, físicos, que vão caminhando de forma concomitante com esse processo eletrônico. Os atos de arresto, sequestro, busca e apreensão, muitas atividades ainda no processo, como esta citação ou intimação que poderá ser feita ali via correio. E, de outro lado, nós temos que observar que estes atos, como nós dissemos aqui, de carta precatória eletrônica, preferencialmente deveria dar-se nessa forma digitalizada para os demais estados, porque entre os mesmos municípios de um estado isso pode ser feito de forma eletrônica internamente. Mas para outras comarcas de outros estados no país e até a carta rogatória para o exterior, recomenda-se preferencialmente fazer-se de forma eletrônica. Mas nada impede que seja efetivada ou articulada de forma física ou presencial. Outra parte eletrônica que resta muito evidenciada aí são os termos e atos das audiências. Eles poderão ser digitalizados e as assinaturas também
colhidas de forma digital do juiz, do promotor, advogados. Agora, às vezes, a testemunha e a parte ali não tem como ter uma assinatura digitalizada, vai ter que assinar e depois pega esse documento e converte ele em PDF, digitalizando-o. Nós temos esse procedimento hoje eletrônico que o papel físico ele é convertido em PDF para que ele ganhe essa formatação chamada digitalizada. E daí, na sequência, o advogado que está habilitado nessas ferramentas como o Projude, Processo Judicial Digital, ou PGE, Processo Judicial Eletrônico, são ferramentas para recepcionar as peças digitalizadas e onde irão tramitar de forma eletrônica os processos. Os advogados, as partes, deverão estar habilitadas ali previamente, preencher um formulário, comprovando endereço, OAB, e a partir disso, com a senha que foi disponibilizada, eles poderão promover a inserção dessas peças digitalizadas, documentos. Então, hoje pergunta-se, nós não teremos o termo de juntada física presencial? Ainda temos alguns processos físicos. Para eles sim, mas para esses processos eletrônicos, onde as peças deles são todas digitalizadas, a juntada se dá automaticamente com o protocolo de distribuição dessas peças digitalizadas no sistema. Então é algo que vai deixando de existir. Se em relação ao processo eletrônico, a juntada será automática. Se ainda tivermos processos físicos, e é possível de ainda existir, como existem ainda muitos atos e procedimentos presenciais e físicos, ainda caberá essa juntada de um documento ou de uma peça por meio ali da serventia, porque ainda temos o contador, apesar de cálculos de custas serem feitas por programas eletrônicos, temos a figura do contador, a figura ali da pessoa que está no protocolo, do cartório distribuidor, mas parte disso já é feita eletronicamente. A tendência é que cada dia mais essas atividades sejam feitas de forma eletrônica. Lembre que nós falamos aqui de um aspecto muito importante, que são os mediadores e conciliadores. Eles, quando verificarem a presença de algum impedimento, a intimação que eles farão às partes sobre essas circunstâncias será de forma eletrônica. Assim, também, quando surgir aquela situação de uma prorrogação, remarcação de uma audiência, as partes serão intimadas eletronicamente. O advogado que está atuando em causa própria, às vezes muda de endereço. E é dever dele comunicar no processo o seu novo endereço. Se ele assim não fizer, os atos sequenciais serão informados a ele de forma eletrônica. Há um aspecto aí nesse universo, desses procedimentos eletrônicos, que merece maior zelo. Nós temos, no nosso Código de Processo Civil 2015, uma admoestação muito clara de que os atos processuais deverão ser realizados das 6 às 20 horas. É claro que aí está se tratando dos processos, procedimentos presenciais físicos. É uma previsão que está aí no CPC e tem muitas atividades que ainda se dão assim, muitas diligências realizadas pelo oficial de justiça, como aqui acabamos de colocar, arresto, busca, apreensão, sequestro, medidas cautelares de modo geral, elas deverão ser realizadas e tem outras audiências que voltam a ser realizadas de forma presencial, como instrução e julgamento. E às vezes elas podem até passar das 20 horas, porque a interrupção geraria um grave prejuízo para o processo. Mas hoje, com os processos eletrônicos, nós temos a previsão de que os atos processuais poderão ser realizados dentro de 24 horas, contado da realização do último ato ali, onde se deu a intimação. Então, há uma regra virtual para o processo eletrônico que possibilita a prática de atos naquilo, claro, que for possível, e não contrariar os regramentos das legislações vigentes, eles poderão se dar no processo eletrônico, com essas peças digitalizadas, em até 24 horas. Mas em se tratando de atividades
presenciais, físicas. A regra segue ali, de 6 às 20 horas. Pode até ultrapassar 20 horas, quando for justificável ali um pouco para não deixar de concluir uma audiência importante, por exemplo, de instrução e julgamento, ouvir mais uma ou duas testemunhas, porque o prejuízo seria incontável nesse caso. Então, vamos caminhando com todos esses aspectos aí eletrônicos. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de tratar da penhora online, e ela já vem caminhando há bastante tempo. Os processos de execuções e todos os processos podemos se adequar ao processo eletrônico. É essa previsão que se tem aí. Pelo mais, como falávamos, há uma discussão grandiosa até hoje sobre a possibilidade, de forma virtual no processo eletrônico, articular a penhora online. Muitas vezes os processos de execução judicial e extrajudicial estão paralisados aí porque não localizaram patrimônio do devedor, que às vezes até não tem mesmo, mas em outras oculta esse patrimônio e vai tendo dificuldade de se localizar, e o juiz analogicamente pega aquele dispositivo lá das execuções fiscais que suspende por um ano esse processo. Ele vai parar lá no arquivo provisório e já tem um argumento de se poder, inclusive, articular um pleito de prescrição intercorrente a esses processos. Então, se conhece que para evitar esse tipo de situação, há um convênio do Poder Judiciário com o Banco Central articulando esta diligência Bacen-Jude, que é para se proceder uma devassa nas contas bancárias dos devedores e ali, encontrando valores, promover a penhora online. Muito se discute sobre isso. Sabe-se que traz uma grande efetividade aos processos, mas, de outro lado, não se pode ignorar que houve também uma invasão do sigilo bancário nessa parte. Muitos doutrinadores discutem isso a todo momento nos processos. As relações eletrônicas, por meio de peças digitais, estão aí. São vários programas, ferramentas, e o Conselho Nacional de Justiça até pede que sejam buscada a uniformização dessas ferramentas para evitar tanto prejuízos, perda de tempo para as partes. Muitos estados estão adotando, por exemplo, o ProJude, Processo Judicial Digital. Mas, de outro lado, outros estados no seu Poder Judiciário estavam utilizando PGE, que é essa ferramenta chamada Processo Judicial Eletrônico. E há diferença de comandos, de procedimentos, de um procedimento como o ProJude para o PGE, e outros tantos estados no país, por meio de seus poderes judiciários, adotam ainda outros programas diferentes. O que se sabe é que o Conselho Nacional de Justiça tem evitado esforços no sentido de buscar uma uniformização dessas ferramentas, desses programas que estão recepcionando esse processo judicial eletrônico. E é assim que vamos caminhando. Se benefícios com encurtamento de distâncias, com facilidade de acesso para muitos, com economia de papel, de energia, de ganho de tempo, restaram evidenciados, de outro lado, não se pode ignorar que também há prejuízos expressivos em relação à exclusão digital de muitos brasileiros e também dos impactos ambientais que esses dejetos eletrônicos de um velho computador, carcaça de um monitor, de um teclado, de um mouse, do celular. O celular é um computador portátil. Hoje a maioria das pessoas estão acessando por celulares. E todas essas ferramentas, a gente sabe que elas são obsoletas, descartáveis. Todo dia tem que se atualizar, fazer isso, fazer aquilo outro. E sem contar que todo esse procedimento aqui do ProJude é vulnerável, é frágil. Há panes no sistema. As partes viram e mexem, o sistema parou de funcionar. Ou seja, por um acesso de um número considerável de pessoas. Ou há interrupção de energia, momentânea ou até mais duradoura. Interrompe-se o prazo e começa a contar no dia útil seguinte. Enfim, são situações que merecem ser analisadas, mas, sobretudo,
no tocante a esses impactos ambientais gerados por os dejetos eletrônicos que são jogados em lixões na natureza, no solo, ao invés de passarem por uma cooperativa onde se pudesse reaproveitar, recuperar quaisquer desses mecanismos ou ferramentas numa perspectiva de reciclagem, reutilização futura. Mas pouco disso ainda está acontecendo. Ninguém é contra o moderno. E que o moderno venha com todas as suas ferramentas e inovações, mas que, sobretudo, analisem os impactos disso ao próprio ser humano, que não pode ser excluído de um processo. Conforme está lá o princípio da automação, a máquina jamais deverá substituir o ser humano. No momento, a humanidade discute muito sobre as inteligências artificiais, que venha o seu auxílio, mas que não afaste o ser humano da atividade laboral, de estar podendo utilizar esse computador, essas ferramentas, para agregarem e auxiliarem e não excluir o ser humano do seu mecanismo de vida, de trabalho e existencial. Se você gostou dessas informações, desses aspectos narrados aqui, se inscreva no nosso canal em YouTube. Deixe o seu comentário, o seu manifesto. É por meio dele que nós vamos ter esse feedback, esse retorno de que estamos caminhando de forma acertada em compartilhar esses conhecimentos. Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento pela sua companhia. E espero que a gente encontre o mais breve possível em outra aula envolvendo uma outra temática de direito.